Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 324, nosso terceiro dia na era da igreja. Hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulos 4 e 5 e Provérbios 27 e os primeiros 3 versículos. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, sempre que o episódio sair, você vai receber uma notificação. Como eu disse, é o dia 324. Vamos ler Atos, capítulo 3, Romanos, capítulos 4 e 5 e Provérbios 27, versículos 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Cura do paralítico. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Um homem paralítico de nascimento costumava ser transportado diariamente e colocado à porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Ao ver Pedro e João entrando no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, acompanhado de João, olhou-o fixamente e lhe disse: "Olha para nós." Ele os observava, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, põe-te a andar." Pegou-o pela mão direita e o levantou. No mesmo instante, pés e tornozelos se robusteceram. Ergueu-se de um salto, pôs-se a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu caminhando e louvando a Deus. E ao reconhecer que era aquele que pedia esmola sentado à porta formosa do templo, encheram-se de assombro e espanto diante do acontecido. Como continuasse agarrado a Pedro e a João, todo o povo acorreu assombrado ao pórtico de Salomão. Discurso de Pedro no pórtico. Ao vê-los, Pedro lhes dirigiu a palavra. "Israelitas, por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder e religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que decretava sua libertação. Vós rejeitastes o santo e inocente, pedistes que vos indultassem um homicida, e matastes o príncipe da vida. Deus o ressuscitou da morte e nós somos testemunhas disso. Porque creu em seu nome. Este que conheceis e vedes recebeu vigor desse nome, e a fé obtida dele lhe deu saúde completa na presença de todos vós. Entretanto, irmãos, sei que vós e vossos chefes fizestes isso por ignorância. Só que Deus cumpriu assim o anunciado por todos os profetas, que seu Messias iria padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que se apaguem vossos pecados, e assim recebais do Senhor tempos favoráveis e vos envie Jesus, o Messias predestinado. O céu tem que retê-lo até o tempo da restauração universal, que Deus anunciou desde os tempos antigos por meio de seus santos profetas. Moisés disse: Nosso Deus vos suscitará um profeta como eu, um de vossos irmãos. Escutai o que ele disser. Aquele que não escutar o profeta será excluído de seu povo. Todos os profetas, desde Samuel e por turnos, falaram e anunciaram esses tempos. Vós sois herdeiros dos profetas e da aliança que Deus outorgou a nossos pais, quando disse a Abraão: Por tua descendência serão benditas todas as famílias do mundo. Deus ressuscitou seu servo e o enviou primeiramente a vós, para que vos abençoasse, fazendo que cada um se converta de suas maldades." A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4. O exemplo de Abraão. Portanto, o que dizer de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se Abraão foi justo pelas obras, podia orgulhar-se, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi anotado como crédito. Ao que executa uma tarefa, lhe dão o salário como pagamento, não como cortesia. Ao que não a executa,
mas que se fia naquele que torna justo o malvado, a fé lhe é anotada como crédito. Nesse sentido, Davi pronuncia a bem-aventurança daquele que recebe de Deus a justiça sem mérito de obras. Feliz aquele a quem foi perdoado o delito e cujos pecados foram sepultados. Feliz aquele a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Portanto, essa bem-aventurança vale somente para o circunciso ou também para o incircunciso? Afirmamos que para Abraão, a fé lhe foi anotada como crédito. Em que situação? Antes ou depois de circuncidado? Não circuncidado, mas incircunciso. E como sinal da justiça, que sem estar circuncidado, recebera por crer, recebeu a circuncisão. Desse modo, ficou constituído pai de ambos, dos incircuncisos que creram, eles foi anotado como crédito, e dos circuncisos que, não contentes em sê-lo, seguem as pegadas de nosso pai Abraão, que acreditou sem estar circuncidado. A promessa de descendência. Não foi pela lei que prometeram a Abraão ou a sua linhagem herdar o mundo, mas pelo mérito da fé. Pois se os herdeiros o são em virtude da lei, a fé é vã e a promessa é nula. Porque a lei provoca condenação. Onde não há lei, não há transgressão. Por isso, há de basear-se na fé como dom, e assim a promessa será válida para toda a linhagem, não somente para os súditos da lei, mas também para os que creem como Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito, farei de ti pai de muitas nações. A juízo de Deus, de quem se fiou, que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Esperou fiando-se contra toda a esperança, e assim se converteu em pai de muitos povos. Segundo o que foi dito, assim será tua descendência. Sua fé não vacilou. Apesar de considerar seu corpo envelhecido, tinha 100 anos, e o seio envelhecido de Sara. Não duvidou com desconfiança da promessa de Deus, mas fortalecido pela fé, glorificou a Deus, convencido de que podia cumprir o prometido. Por isso, lhe anotou como crédito. E esse lhe foi anotado como crédito não foi escrito somente para ele, mas também para nós, a quem nos creditarão o crer naquele que ressuscitou da morte, Jesus, Senhor nosso, que se entregou por nossos pecados e ressuscitou para nos tornar justos. Capítulo 5. Consequências da nova justiça. Portanto, agora que recebemos a justiça pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso. Também por ele, pela fé, obtivemos acesso a essa condição de graça na qual nos encontramos e podemos orgulhar-nos esperando a glória de Deus. Não só isso, mas além disso, nos gloriamos de nossas tribulações, pois sabemos que sofrendo, adquirimos resistência. Resistindo, nos aprovam. Aprovados, esperamos. E a esperança não engana, porque o amor de Deus se infunde em nosso coração pelo dom do Espírito Santo. Quando ainda éramos inválidos, a seu tempo, Cristo morreu pelos malvados. Por um inocente, talvez alguém morresse. Por uma pessoa boa, talvez alguém se arriscasse a morrer. Pois bem, Deus nos demonstrou seu amor no fato de que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Com maior razão, agora que seu sangue nos tornou justos, por ele nos livraremos da condenação. Pois se sendo inimigos, a morte de seu Filho nos reconciliou com Deus, com maior razão, já reconciliados, sua vida nos salvará. Não somente isso, por meio de Jesus Cristo, que nos trouxe a reconciliação, colocamos nosso orgulho em Deus. Adão e Cristo. Pois bem, por um homem penetrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte se estendeu a toda a humanidade, já que todos pecaram. Antes de chegar à lei, o pecado já estava no mundo. Mas como não houvesse lei, o pecado não era levado em conta. Contudo, a morte reinou desde Adão até Moisés, inclusive sobre os que não haviam pecado, imitando a desobediência de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom não é como o delito. Pois se pelo delito de um morreram todos, muito mais abundantemente serão oferecidos a todos o favor e o dom de Deus, pelo favor de um só homem, Jesus Cristo. O dom não é equivalente ao pecado de alguém, pois o julgamento de um só pecado terminou em condenação. O perdão de muitos pecados termina em absolvição.
Pois se pelo delito de um só reinou a morte através somente dele, com maior razão, por meio de um só, Jesus Cristo, reinarão vivos os que recebem o favor abundante de uma justiça gratuita. Assim, pois, como pelo delito de um a condenação se estende a toda a humanidade, assim, por uma ação reta se estende a todos os homens a sentença que concede a vida. Como pela desobediência de um todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um todos se tornarão justos. A lei se intrometeu para que proliferasse o delito. Mas onde proliferou o delito, a graça transbordou. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso, reinará pela justiça para uma vida eterna. O livro de Provérbios, capítulo 27, versículos de 1 a 3. Não te glories do amanhã, não sabes o que o dia vai gerar. Que te elogie o estranho, e não tua boca, o desconhecido, e não teus lábios. Peso de pedra, carga de areia. Mais pesado, o mau gênio do nécio. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado. Obrigado pela bênção desse dia. Obrigado pela bênção de tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pela graça que nos vem como um presente, porque não é algo que conquistamos, nem algo que merecemos, mas simplesmente algo que recebemos por causa de tua bondade. Não por causa do nosso valor, não por causa da nossa bondade, não por causa da nossa dignidade, mas simplesmente porque tu és bom, porque tu és justo, porque tu és o Deus da misericórdia e da bondade. Tu és o nosso Senhor e nos compraste a um preço, nos ganhaste para ti, não apenas nos libertando do poder do pecado e da morte, mas conquistastes nossos corações ao revelar o teu coração gentil, teu coração fiel, teu coração forte, teu coração incansável, que nos ama e nos escolhe não importa o que aconteça. Portanto, agradecemos e nos ajude a escolher a ti, nos ajude a receber o teu amor, não importa o que aconteça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falando em Cristo nosso Senhor, nossa, que incrível. Vimos o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Então tivemos Pentecostes, né? Milhares de pessoas foram batizadas e agora tem bastante gente seguindo o Senhor. Elas estão se reunindo e, como falamos ontem, no capítulo 2, elas estão sendo fiéis ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão, né? A partilha do pão e as orações. Fala disso lá no versículo 42 do capítulo 2 que vimos ontem. Mas aqui no capítulo 3, Pedro e João estão subindo ao templo. Agora, por que eles estão subindo ao templo, né? Eles sobem ao templo para rezar, porque é o que os judeus faziam, né? Então isso é importante de se lembrar que a razão pela qual passamos todo aquele tempo lendo o Antigo Testamento é porque o Antigo Testamento ainda está em vigor, ele ainda está valendo. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, certo? Então, quando eu digo que ainda está em vigor, o que eu quero dizer é que houve essa heresia há muito tempo atrás que dizia que o Antigo Testamento foi abolido, que as escrituras, os escritos hebraicos são completamente desnecessários e inúteis. Isso não é verdade. Essa foi uma heresia que foi condenada, porque em Cristo Jesus, o Antigo Testamento, as promessas que Deus havia feito, elas são cumpridas, não abolidas. Jesus até diz isso, né? E aqui você vê Pedro e João subindo ao templo. Sim, talvez eles estejam indo lá porque eles querem ter a oportunidade de proclamar a palavra nos arredores do templo, mas também porque eles estão subindo na hora da oração, né? Porque eles se viam como judeus, só que eles reconheciam que o judaísmo foi cumprido em Jesus Cristo, certo? Então beleza, daí eles estão lá e tem uma pessoa sentada pedindo esmolas na porta. Eu gosto muito que diz lá que eles olham para essa pessoa e diz que o homem olha de volta para eles, esperando que eles dessem algo. E Pedro diz: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, põe-te a andar. E daí o homem consegue andar. E eu gosto muito da reação dele, porque é exatamente a reação que você imagina que uma pessoa que não podia andar e de repente consegue, teria. Ele saiu pulando e dando graças a Deus, diz lá. Ergueu-se de um salto, pôs-se a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E as pessoas veem isso, veem ele pulando, e eu acho que é o que todos nós faríamos, né? Se você não pudesse andar e alguém do nada te curasse e você pudesse andar de novo, a primeira coisa que você ia fazer é usar isso, né? Sair pulando, correndo por aí. E isso volta ao assunto que comentamos ontem no capítulo 2.
que o Senhor envia o Espírito Santo sobre os apóstolos para fazer o quê? Não só para eles falarem, olha que legal, agora a gente tem o Espírito Santo, mas sim para eles saírem e usar esse dom que Deus lhes deu. E aqui você tem esse paralítico, que Deus agora lhe deu o dom de andar. E o que ele vai e faz? Ele usa o dom que Deus lhe deu. E isso é algo que vale para todos nós. Deus deu vários dons a nós, né? Variados dons. E esses dons, sim, são para serem apreciados, mas também são para serem usados. Nós glorificamos o Senhor, assim, glorificamos o Senhor quando lhe agradecemos pelos dons que ele nos deu, mas eu diria que o glorificamos ainda mais quando usamos os dons que ele nos deu. E aqui Pedro e João estão usando o dom de cura, né? Esse homem que recebeu o dom de andar, pular, dançar e saltar, ele começa a usar esses dons imediatamente. Mas é muito incrível porque esse milagre, o que vem junto dele? Junto dele você tem uma proclamação de Jesus como Senhor. E assim, uma das coisas que acontece e aconteceu nos últimos 2000 anos de cristianismo é que há muitas obras poderosas, muitos milagres incríveis, mas esses milagres, quase todos, têm que acompanhar a proclamação de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como aquele que conquistou a morte em nome do Pai e por nós. Então, isso é muito importante. Os milagres, sim, existem porque Deus nos ama. Os milagres existem. Mas, de certa forma, pode-se dizer que a função dos milagres, ou a razão pela qual Deus continuaria a fazer milagres em nosso mundo, é não só porque Ele nos ama, porque às vezes o milagre não acontece, né? Mas o milagre serve ainda mais para que Deus possa ser conhecido. Portanto, aqui vemos esse grande milagre que foi feito, essa cura que foi realizada, para que ele possa, então, ser proclamado. E é aí que tá, porque percebemos que sim, a cura física é muito importante, mas a cura espiritual é ainda mais importante, porque o sofrimento espiritual e a morte espiritual são ainda mais debilitantes. Portanto, mais uma vez, a cura quase sempre deve acompanhar a proclamação de Jesus Cristo como Senhor, como vimos hoje. E é incrível, né? Aí amanhã no capítulo 4 vamos ver que ela também tem um custo, porque vamos ver que Pedro e João vão ser convocados diante do sinédrio, do conselho, né? E vamos ver como isso se desenrola amanhã. Mas hoje também vimos a carta de São Paulo aos Romanos. Como eu havia dito antes, e eu falei várias vezes, essa é a obra-prima de São Paulo. Essa é uma proclamação do Evangelho como nenhuma outra. Então é realmente difícil tentar resumir o que São Paulo está dizendo nessa carta aos Romanos. Mas uma das coisas que ele está dizendo, lembra? Antes ele tinha falado sobre como os gentios, né, aqueles que não conheciam a lei, não conheciam a revelação de Deus, não têm desculpas, porque eles deveriam saber o que é certo e errado. E os judeus, eles sabem o que é certo e errado, mas também não estão vivendo de acordo com a lei. Então, basicamente, ninguém está vivendo de acordo com a lei. Mas ainda assim, ontem, ouvimos no capítulo 3 que sim, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas somos justificados pela sua graça com a redenção que está em Cristo Jesus. O que é incrível. Então, nos capítulos 4 e 5, no capítulo 4, São Paulo fala sobre Abraão. O que eu acho sensacional, porque não só ouvimos sobre Abraão no capítulo 3 de Atos, mas também ouvimos sobre Abraão aqui no capítulo 4 de Romanos. E o que São Paulo está dizendo é que, recapitulando, lembra? Lá em Roma havia dois grupos de cristãos. Cristãos que vieram do judaísmo e cristãos que não vieram do judaísmo. Houve um intervalo de talvez 5 anos, mais ou menos, em que os judeus foram expulsos de Roma. Agora eles voltaram, incluindo os judeus que eram cristãos. Eles voltaram e eles meio que têm visões diferentes sobre como as coisas deveriam ser feitas, né? Como as pessoas deveriam viver. E a questão da circuncisão pode ser uma dessas coisas. Então São Paulo volta lá para Abraão e diz, ok, foi a circuncisão de Abraão que o fez justo ou foi sua fé? E lembra lá atrás em Gênesis que na verdade Abraão confiou no Senhor antes de ser circuncidado, né? E que a circuncisão foi um sinal de sua confiança. Mas ele já tinha fé no Senhor, ele já confiava no Senhor antes da circuncisão. Portanto, São Paulo está dizendo que, sim, Abraão em algum momento foi circuncidado, mas já tinha fé antes de ser circuncidado. Portanto, a circuncisão em si no fim das contas, ele vai dizer que não significa nada. Agora, obviamente, significou algo no Antigo Testamento. Mas nesse contexto, onde você tem cristãos judeus e cristãos gentios debatendo sobre o papel da circuncisão, Paulo está dizendo, não. O que importa mais é a fé. Porque
Abraão teve fé mesmo antes da circuncisão. Eu espero que não tenha ficado confuso. E assim, claro, tem muito mais coisas sobre isso, porque se trata de um chamado para que tenhamos fé também. Mas esse é o contexto e o exemplo que São Paulo está usando aqui no capítulo 4. E então, o capítulo 5 é. Nossa, tem tanta coisa que eu queria falar, mas eu vou falar só duas. Duas das minhas favoritas. No início do capítulo 5, São Paulo diz: Portanto, agora que recebemos a justiça pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso. E São Paulo, mais tarde, ele descreve como, na verdade, houve um tempo em que éramos inimigos de Deus. E, cara, pensa nisso. Houve um tempo em que você e eu éramos inimigos de Deus. E assim, através dos nossos pecados, nós nos tornamos inimigos novamente. Mas São Paulo diz: agora que recebemos a justiça pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso. Que Jesus transformou essa nossa inimizade com Deus em amizade, em paz. Daí continua. Também por ele, pela fé, obtivemos acesso a essa condição de graça na qual nos encontramos e podemos orgulhar-nos esperando a glória de Deus. Isso é incrível demais. Esses são os primeiros os dois versículos do capítulo 5. Mas então, além disso, ele diz: Mas além disso, nos gloriamos de nossas tribulações. E por quê? Pois sabemos que sofrendo, adquirimos resistência. Resistindo, nos aprovam. Aprovados, esperamos, e a esperança não engana, porque o amor de Deus se infunde em nosso coração pelo dom do Espírito Santo. Ou seja, não é inútil, né? Sabemos que Deus usa tudo, sabemos que nada é desperdiçado quando é entregue a Deus. Portanto, até o nosso sofrimento serve para alguma coisa. Nossos sofrimentos produzem resistência, resistindo, nos aprovam, aprovados, recebemos esperança e a esperança não engana, porque o amor de Deus se infunde em nossos corações pelo dom do Espírito Santo. Mas agora, e esse aqui é o meu favorito, eu leio esse versículo, acho que uma vez por semana, diz lá: Quando ainda éramos inválidos, quando ainda éramos pecadores, a seu tempo, Cristo morreu pelos malvados. Por quê? Por um inocente, talvez alguém morresse. Por uma pessoa boa, talvez alguém se arriscasse a morrer. Pois bem, Deus demonstrou seu amor no fato de que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E isso é uma ótima notícia, né? Que enquanto éramos inimigos de Deus, enquanto ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Enquanto éramos seus inimigos, Jesus Cristo morreu por nós. Enquanto ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Sim, se fôssemos bons, talvez uma pessoa realmente boa, se já fôssemos justos, se já fôssemos seus amigos, né? Por uma pessoa boa, talvez alguém se arriscasse a morrer. Pois bem, Deus demonstrou seu amor no fato de que, sendo ainda pecadores, sendo ainda seus inimigos, Cristo morreu por nós. Daí continua. Com maior razão, agora que seu sangue nos tornou justos, por ele nos livraremos da condenação. E isso é... Nossa, que bênção incrível. E daí ele continua falando sobre Adão, o antigo Adão, cuja desobediência trouxe morte ao mundo. E Jesus, o novo Adão, através de sua obediência, ele traz vida a todos os que pertencem a ele. Pessoal, é por isso que chamamos a linha do tempo e a nossa Bíblia de A Grande Aventura, porque passamos mais de 300 dias ouvindo essa história gigantesca e agora esse aqui é o ápice dela. Tudo o que vimos foi para chegar até aqui. Todas as promessas do Antigo Testamento, toda a esperança e todo o anseio, todo o sofrimento, todos os altos e baixos, toda a corrupção que vimos acontecer no Antigo Testamento, tudo isso agora se cumpre em Jesus Cristo. E temos acesso a isso por causa dele, por causa de seu amor incessante e incansável por cada um de nós. Você e eu temos acesso a essa graça porque, enquanto ainda éramos inimigos de Deus, ele morreu por nós. Enquanto éramos pecadores, quando estávamos perdidos, quando não tínhamos nada a oferecer, ele ofereceu tudo para nos dar a chance de pertencer a ele, para nos dar a chance de sermos dele, para nos dar a chance de sermos seus filhos e filhas e deixar que Deus seja nosso Pai. Isso é loucura, é sensacional. Ai, que bênção. Ok, eu me empolguei, peço perdão. Mas louvado seja o Senhor. Ai, Ele te ama muito. E você precisa saber disso. O Senhor Deus ama muito você. Ele se alegra contigo. Ele declara sobre você: você é meu, você é minha.
Nunca acredite na mentira de que você não importa. Nunca acredite na mentira de que a sua vida não importa. O Senhor te ama. Ele quer estar contigo. E Ele nunca, nunca vai parar de te amar. Não importa o que aconteça. Espero que você acredite nisso. Eu rezo para que você acredite nisso e eu estou rezando por você. Por favor, reze por mim também. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.